Todas as cenas do banheiro, que basicamente eram 85% do filme, aconteceram em ordem cronológica. E gente, é sério, quem que pensaria numa coisa dessa além do nosso querido James Wan? Porque benza a Deus a genialidade desse homem. Olá, Scream Queens, Final Girls e Final Boys, eu sou Yuri Rodrigues e é em comemoração ao 10º filme da franquia Jogos Mortais que vai ser lançado esse mês que nós vamos trazer aqui o obituário do primeiro filme da franquia lançado lá em 2004 com a direção do nosso conhecido James Wan. Tem algumas curiosidades que queremos compartilhar com vocês, além de muita dor, sangue e aflição, que é claro podemos ter apenas com os prompts de tortura. Vocês sabem qual é a palavra que eu me refiro, mas se eu falar o YouTube ele vai me censurar. Então eu só tenho uma dica pra vocês: valorizem suas vidas, senão vocês podem acabar sendo vítimas de alguns jogos mortais. Uma coisa que eu descobri agora pra fazer esse vídeo é que Jogos Mortais não é na verdade o primeiro Jogos Mortais. Isso porque a ideia surgiu a partir de um curta-metragem chamado Jogos Mortais 0.5, que inicialmente serviria como um portfólio para que os estúdios pudessem comprar a ideia. Daí eu fui comentar isso com o meu roteirista, né, para ele poder incluir no roteiro, e ele falou que já sabia, e eu fiquei tipo, ah tá, então eu sou o último a saber de fato. Fiquei sabendo inclusive através de um amigo meu, que é muito fã da saga Jogos Mortais, e também tá com um canal no YouTube sobre filmes de terror. Ele tá começando agora, é ainda mais novo que eu, mas se vocês curtem o conteúdo, vão lá conferir, os vídeos são ótimos, eu sei que vocês vão gostar. Vou deixar aqui o card e o link na descrição do nosso vídeo. Então vão lá fazer parte do Clube do Pesadelo. Pra quem não sabe, essa prática de produzir no curta-metragem é muito comum nos filmes de terror, porque os estúdios não têm garantia de que aquele investimento alto vai ter um retorno. Então é muito mais fácil você conseguir a aprovação do seu projeto, mostrando um pouco dele através de um curta-metragem para os executivos verem que você tem capacidade e potencial para poder executar e levar pra frente aquela produção que eles vão financiar. Foi basicamente o que aconteceu com Evil Dead nos anos 80 e a gente sabe que essa história teve um final feliz. Inclusive tá aqui o card para vocês assistirem nosso obituário sobre Evil Dead. Em Jogos Mortais 0.5 nós temos um prelúdio de 9 minutos focado no personagem David, que recém escapou da armadilha feita pelo Jigsaw e foi prestar depoimento na polícia. Posteriormente essa ideia foi usada para a personagem Amanda no primeiro filme Jogos Mortais. A personagem precisava encontrar uma chave que estava dentro dos órgãos de um homem desacordado para que ela conseguisse se livrar da armadilha de urso reversa. Mas aqui nesse curta, o próprio Lee Whannell, que é ator e roteirista, interpretou o personagem David. E bem, a gente nem precisa dizer o quanto essa ideia deu certo, né? Porque estamos em 2023, indo pro 10º filme da franquia. Mas é bom ressaltar que o curta foi filmado em um pouco mais de 8 dias e quase sem orçamento nenhum. Além de que alguns materiais usados eram perigosos pro ator em cena. Parece que a tal armadilha que o personagem usava estava meio enferrujada. E isso foi algo que eles melhoraram pro longa-metragem, que teve uma ferrugem artificial. Muito obrigado, orçamento de 1,2 milhões de dólares. Dirigido por James Wan, que mais tarde ficaria conhecido como o pai da franquia Invocação do Mal, Jogos Mortais conta a história de dois homens que acordam acorrentados em um banheiro inutilizável e precisam sobreviver aos planos de um serial killer que testa suas vítimas para assegurar que elas mereçam estar vivas. E em meio a isso, há o mistério de como foram parar ali, o corpo de um homem seminu em frente a eles e as peças do quebra-cabeça que juntam pouco a pouco que podem ou não estar relacionados àquele jogo mortal. Aqui a gente vê que o orçamento de 1,2 milhões se justifica, porque o cenário quase não muda, os atores não são tão conhecidos e a precariedade também ajuda a estabelecer um ambiente inóspito tanto para os personagens quanto para o telespectador. A gente não pode negar que na época isso era algo meio novo, como algo que a gente nunca tinha visto, pelo menos tão explicitamente, mas que é claro, também foi inspirado em outras obras contemporâneas de baixo orçamento, como A Bruxa de Blair, quando o assunto era a criação do terror sugestivo, e também por clássicos de terror, como Suspiria, de Dario Argento, quando a iluminação serve como auxílio para criar uma marca registrada. Assim mesmo como um Born This Way aterrorizante, nasciam os prompts de tortura. Fãs da Gaga, por favor, não me matem, porque isso aqui tá no roteiro e o roteiro não é criação minha, então vão lá no Instagram do João para poder matar ele. É dito que para os atores sentirem o mesmo que os personagens estavam sentindo, as filmagens aconteceram em ordem cronológica. Todas as cenas do banheiro, que basicamente eram 85% do filme, aconteceram em ordem cronológica. Ou seja, o nível de tensão, perigo e violência ia aumentando cada vez mais até chegar em seu ápice no terceiro ato do filme. E olha só que interessante, o diretor teve a ideia de trabalhar o movimento da câmera para que ela pudesse refletir a emoção e personalidade dos protagonistas. Por isso que os takes do Dr. Gordon eram mais controlados e
bem enquadrados, mostrando meticulosidade em suas ideias, enquanto os takes do Adam eram mais frenéticos, com a câmera gravada na mão, já que o próprio personagem se mostrava bem estável diante do perigo que ele estava passando. E gente, é sério, quem que pensaria numa coisa dessa além do nosso querido James Wan? Porque bença a Deus a genialidade desse homem. E falando em criatividade, o fantoche do Jigsaw, apelidado carinhosamente de Billy, foi confeccionado pelo diretor e seus ajudantes. Eles usaram argila, papel machê e bolas de ping-pong preta com as íris pintadas para poder emular o movimento dos olhos, além de rolos de papel toalha na parte interna e linha de pesca para poder fazer o movimento. E isso me lembra aquele ditado de quando você nasce para brilhar, não tem um diabo que tire e carregue a sua estrela, nem mesmo os diabos de Invocação do Mal. E essa é toda a curiosidade sobre a produção. Eu sei que a gente já tem um tópico para as curiosidades, mas aqui é pertinente falar disso agora, até para que não falte o conteúdo. Porque pensa num filme que não aconteceu nada. Nenhum atraso ou substituição, nenhum ator ferido ou passando fome, e por fim, nenhuma maldição, nenhum processo judicial, nenhum serial killer dentro da produção, igual aquele que tava ali na produção de O Exorcista, lembram disso? Inclusive tá aqui o cara. Talvez Jogos Mortais tenha sido um dos filmes mais fáceis de serem escritos, dirigidos e produzidos, se você comparar com outras produções que enfrentaram cão para poder sair do papel e chegar nos cinemas ou em home video. Não é mesmo Evil Dead? Sim, vamos citar nomes. Quando um filme é lançado, talvez seja só mais uma tentativa de criar algum projeto que renda dinheiro e dê continuidade a projetos maiores. Não que logo de cara seja um fenômeno e lance esses nomes na indústria, mas é claro que alguns nos surpreendem. Jogos Mortais é um filme que nasceu dos pesadelos mais profundos de James Wan e Ligue o Anel, a partir de um curta-metragem de 9 minutos que ganhou um orçamento de 1,2 milhões de dólares e uma previsão de lançamento em home video após semanas de pós-produção. Mas hoje, hoje é a terceira maior franquia de terror mais rentável da história, com mais de $1 bilhão arrecadados. Ela só perde pro Invocaverso, que também é do James Wan e soma mais de $2 bilhões com 8 filmes na franquia. E pra saga It, a Coisa, que soma mais de 1,17 bilhões apenas com 2 filmes lançados. Os prons de tortura são ou não um negócio lucrativo, hein? Agora, quanto às críticas, não podemos dizer o mesmo. Com 191 avaliações, ele amarga 50% de aprovação no site Rotten Tomatoes. Aí vocês falam, tá, mas ok, quem liga pra críticos, né? Quando 84% do público desse mesmo site adorou o filme. Principalmente sobre essa polêmica que tá rolando e que estourou essa semana sobre o site Rotten Tomatoes ser pago por grandes indústrias e produtoras para que eles possam dar notas altas para alguns de seus filmes. Mas sobre esses sites, esse era um assunto que a gente gostaria de abordar aqui e agora temos a oportunidade. É claro que sites como o Rotten Tomatoes servem como a média para que a gente possa categorizar alguns filmes e outras produções. E nem sempre dá pra levar a sério o que a gente encontra ali. Vão ter filmes que a gente gosta muito e vão estar com notas super baixas dentro desse site, e filmes que odiamos pra sempre vão estar com notas super lá em cima. E esse é o Rotten Tomatoes, é um site que você pode confiar às vezes sim, às vezes não, porque no final das contas é tudo opinativo. E você também pode ter a sua opinião. É só você se inscrever, deixar a sua crítica e a sua nota. A minha dica pra isso é, quem se importa tanto com esse tipo de coisa, assista ao filme e tire suas próprias conclusões. Mas verdade seja dita, dependendo da nota ou da aprovação, isso pode impactar diretamente na recepção do público e na bilheteria de um filme. Vimos recentemente muitos filmes fracassarem por conta das notas negativadas nesses sites especializados. Como, por exemplo, o terceiro filme do Homem-Formiga. Então é muito provável que daqui pra frente o que vai decidir se um filme vai fazer sucesso ou não é a nota dos críticos. Mas não para Jogos Mortais. Estamos falando de uma franquia que nasceu lá em 2004, quando as pessoas iam para o cinema apenas para se divertir. Mas ela se tornou tão grande com o passar do tempo que a promessa de um novo filme já faz milhares de pessoas se mobilizarem para irem ao cinema assistir a próxima sequência. Além de mobilizar bastante as redes sociais, é claro. A estimativa é que o novo filme faça 200 milhões na bilheteria, elevando ainda mais uma franquia que nem precisava de um novo filme para ser um grande sucesso. Afinal, quem não conhece Jogos Mortais? Quem não conhece o boneco Billy em seu triciclo se o visse em uma loja? Quem não guardou na memória um dos inúmeros pôsteres das sequências com partes do corpo desmembradas? E aquela trilha sonora? Bom, aquela trilha sonora a gente precisa dedicar aqui um espaço no canal para ela. Ela inclusive se tornou uma marca registrada em todos os finais dos filmes Jogos Mortais. Quando começamos a ouvir o pananã, pananã, pananã. What? É porque tá vindo dor,
morte e muito plot twist. E funciona tão bem, é tão marcante, que não pode ter um filme de Jogos Mortais sem ela. Então eu vou pedir para que o Vini, o editor aqui do canal, toque essa trilha aqui pra gente poder apreciar um pouco. E isso, meus amores, se chama influência. E isso vale tanto para Jogos Mortais, quanto para aquelas franquias que tentaram copiar o que deu certo e acabaram falhando miseravelmente. Ou não. Se você está assistindo o vídeo até aqui, eu preciso que você pare um momento para poder dar aquele like no vídeo, porque isso vai ajudar muita gente que está quase chegando aí nos 1000 inscritos e a nossa meta até dia 3 de outubro. Eu sei que você vai ajudar a gente a cumprir ela, certo? Não só curtindo, mas também compartilhando esse vídeo para todo mundo que você sabe que gosta da franquia Jogos Mortais. E se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreve, que nosso conteúdo sai toda semana e eu tenho certeza que você vai continuar gostando muito do que a gente vai trazer aqui pro canal. Agora que já passamos as notinhas dos peixes que James Wan vendeu, vamos voltar à época de pescaria, contando pra vocês as curiosidades sobre essa franquia. De acordo com Leigh Whannell, que é ator e roteirista do filme, Adam e o Dr. Gordon ficariam presos num elevador. Dá pra imaginar como seria isso num espaço super pequeno e apertado? Na pós-produção do filme, o diretor James Wan descobriu que não tinham tomada suficiente para poder compor a cena. Então ele e o editor Kevin Gratton, eu acho que é assim que se fala porque me parece francês, criaram suas próprias tomadas com preenchimento e manipulação para que elas parecessem câmeras de segurança. Nenhum manequim foi usado para substituir o ator Tobin Bell, que realmente ficou deitado quase imóvel durante todo o período que a gravação precisou durar. A atriz Shawnee Smith, que interpreta Amanda, ela disse em uma entrevista que só aceitou participar do projeto depois de ter visto o estilo de James Wan no curta-metragem Jogos Mortais 0.5. Uma coisa que também pode ter ajudado foi ela ter descoberto que o diretor era um grande fã do remake do clássico Bolha Assassina, porque nesse filme a atriz ela é uma das protagonistas. Então ela retribuiu esse carinho filmando todas as suas cenas, que não são tantas, em um dia só, dando zero trabalho para a produção. Muita gente fora dos Estados Unidos não sabe, mas grande parte do marketing envolvendo a franquia Jogos Mortais se baseia na doação de sangue. Em alguns lugares acontecem o que chamamos de Blood Drives, que é onde as pessoas podem doar sangue através das campanhas promovidas pelo filme. E aí elas ganham ingresso gratuitamente para ir ao cinema assistir a produção. Isso mesmo, galera, vamos ter consciência e doar sangue pelos nossos filmes favoritos. Afinal, se a gente gosta de sangue na tela, por que não doar um pouco, não é mesmo? Vocês sabiam que a identidade do Jigsaw já tinha sido revelada no início do filme? Isso acontece durante um flashback lá na cena do hospital onde o Dr. Gordon trabalhava. Pois é, na cena em questão uma pessoa diz, abre aspas, esse paciente é muito interessante, fecha aspas. E então nós vemos o John Kramer deitado no leito com um diagrama para o que seria uma armadilha. Só que assim, ninguém imaginou que ele realmente queria fazer aquilo com uma pessoa de verdade. Agora, uma curiosidade meio nojenta é que as entranhas onde a Amanda precisa procurar a chave para se libertar da sua armadilha eram na verdade úteros de porco. Oi Carrie, você tá boa? Outra curiosidade nojenta é que em uma das exibições do filme a senhora abordou o ator Leigh Whannell e falou pra ele: você sabia que a mão que você fumou o cigarro foi a mesma mão que você enfiou no vaso sanitário cheio de merda? E sim, foi com a mesma mão, só que não era cocô de verdade, né gente? Como um serial killer, a motivação do Jigsaw é punir as pessoas que não tomavam boas decisões em suas vidas. Mas ao contrário dele, que tinha um tumor cerebral, essas pessoas não estavam condenadas à morte, ou simplesmente não recebiam a punição necessária para o que elas tinham feito. Essa ideia veio do próprio Leigh Whannell, ator e roteirista, que passou por uma série de exames neurológicos e ficou refletindo a respeito disso. Ele estava numa enfermaria esperando por mais notícias e ficou pensando o que aconteceria se a vida dele acabasse ali, refletindo sobre sua própria mortalidade. Meio bizarro, né? Quer dizer que ele faria isso se ele tivesse com um tumor cerebral? Mas como estava tudo bem com ele, ao invés de matar pessoas, ele nos presenteou com uma outra grande franquia sobrenatural. Inclusive tá aqui o card com o recap da franquia e a minha crítica sobre o quinto filme. O primeiro filme da franquia arrecadou quase 100 vezes o seu orçamento e garantiu 9 sequências, incluindo essa que vai sair agora em setembro de 2023. Gostem ou não, é um sucesso absoluto. Como fã de filmes de terror, eu confesso que eu prefiro outros subgêneros. O Prom de Tortura não é o que eu mais gosto de assistir, apesar de terem exceções, é claro. E Jogos Mortais é uma dessas exceções. Confesso que eu já vi todos os filmes, hoje em dia eu não me atraio tanto mais pela franquia, acho inclusive desnecessário mais uma sequência, mas eu gosto bastante dos 3 primeiros. E mesmo não tendo visto Espiral, que é protagonizado pelo Chris Rock, eu tô ansioso pra ver esse filme, né, com o retorno do Tobin Bell e da Shawnee Smith. Acho que
todo fã de terror gosta de pelo menos um filme da franquia, nem que seja o primeiro, ou o terceiro, que é o meu caso. Já que as sequências seguintes podem ou não ter uma qualidade meio duvidosa. A maneira como James Wan e Liga o Anel conduziram o filme não só popularizou o subgênero dos prompts de tortura, como também inspirou outras variações de filmes que caíram ou não no gosto do público. Vocês gostam de Escape Room 1 e 2? Pois é, agradeçam a Jogos Mortais. Mas se gosta de O Albergue e O Poço, não agradeçam tanto, porque nós sabemos que esses 3 filmes têm mais originalidade individualmente falando do que qualquer outra variação abaixo dos 100 milhões de dólares em bilheteria. E claro que podemos fazer um obituário sobre cada um deles. Por hoje é isso, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, de comentar o que você achou, se você vai assistir o filme na franquia, qual o seu favorito, e de compartilhar com as pessoas que gostam de filmes de terror. Ajuda o obituário naquela meta de 1000 inscritos até 3 de outubro, tá gente? Por favor. O obituário fica por aqui e até a próxima.